E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal. E a gente hoje vai, na verdade, dar prosseguimento a um tema que a gente começou aí na aula passada, né? Que foi sobre o reino proto-ictista. Na aula passada a gente viu aí sobre as características gerais, né, do reino proto-ictista. E na aula de hoje nós vamos ver sobre as algas unicelulares. Então, falando primeiro dos proto-ictistas autótrofos, no caso as algas, e depois nós vamos falar sobre os protoictistas heterótrofos, que são os protozoários, tá bom? Então, se você não viu a primeira aula, peço que você aí, ó, veja aí agora no card, clique nele para você assistir primeiro a aula sobre características gerais do reino protoictista e depois você retorna para essa aula para dar prosseguimento à nossa série de aulas aí sobre esse reino. Tudo bem, gente? Peço também que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações aí no sininho para que você receba em tempo real os vídeos que são postados aqui no canal. Tudo jóia? Então, depois da vinheta, a gente começa a nossa aula aí sobre algas unicelulares. A gente tinha falado para vocês aí, a gente vai falar sobre algas. E é o seguinte, nós temos duas classificações aí, né, para as algas. Então, nós temos aí as algas unicelulares e as algas pluricelulares. Né? Algas pluricelulares, nós vamos abordar as euglenas, os dinoflagelados e as diatomáceas. Enquanto que as algas pluricelulares, a gente vai abordar sobre as algas verdes, que também têm espécies unicelulares, algas pardas ou marrons e algas vermelhas. Dentro desse grupo ainda tem as algas douradas, tá? Mas a gente só vai abordar 3 de cada aí, que são as mais representativas. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Olha só. Em relação às algas, então, nós vamos começar então pelas algas microscópicas e posteriormente, em uma outra aula, nós falaremos sobre as algas macroscópicas. Algas microscópicas inclui as algas unicelulares, então, né, aquelas 3 que nós vimos ali, e são as 3 que nós vamos abordar durante essa aula. Olha só. Então, começando então com o filo Euglenophyta, que o principal representante desse grupo, né, são as euglenas. Aqui, né, 2 imagens delas aí. As euglenas, gente, são algas de água doce, né? Então a gente chama de dulcícula, né? São espécies que possuem flagelos, flagelo, né? Que nós temos aí flagelo aqui, por exemplo, né? Destacada nele aqui para você visualizar. E tem aqui também, né? Flagelo. Só que são 2 flagelos, né? Um que se desenvolve, esse aqui que eu coloquei a setinha, e tem um outro aqui que é rudimentar, ou seja, é um flagelo que não se desenvolveu. Tá? São 2 flagelos, um que se desenvolve e outro que não se desenvolve. Apresenta também uma película que envolve a membrana da célula, né, que é uma película bastante flexível e que tem a função de proteção aí da alga. Possui uma estrutura chamada estigma. Eu vou fazer um círculo aqui ao redor dele, ó. Estigma. Tá aqui essa partezinha mais escurinha aí. E o estigma, na verdade, serve para perceber a luz, já que esses seres são fotossintetizantes, né? Autótrofos fotossintetizantes. Então, como todas as algas são, né? Então, o que é que ocorre? Esse estigma, então, ele vai direcionar a célula, direcionar então a alga para uma fonte de luz, para que a fotossíntese possa ocorrer. Uma outra estrutura importantíssima aí, gente, ó, é o vacúolo contrátil, também chamado de vacúolo pulsátil. A gente sabe que as algas vão possuir uma estrutura que vai fazer com que ela não acabe estourando pelo excesso de água dentro dela, né? Então, que no caso é a parede celular. Só que aqui, como essas algas não têm parede celular e vivem em ambiente de água doce, o que é que ocorre, gente? Então, vai ocorrer o seguinte: você tem aí a alga, né? Aí, a alga, e essa alga, então, vai possuir, na verdade, uma estrutura chamada vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Qual é a função do vacúolo? O vacúolo, gente, é para a seguinte função: para regular a quantidade de água dentro da célula. Então, é natural, é normal que a água entre, ó, que a água entre
na célula, né? Entre na alga. Só que essas algas, por não possuírem parede celular, elas vão funcionar da seguinte forma, para regular essa quantidade de água aqui dentro, para evitar que elas estourem. O vacúolo, então, vai coletar o excesso de água que está no citoplasma, que é essa região toda dentro da célula, e vai fazer o seguinte: quando essa câmara vacuolar, que é uma estrutura que está logo abaixo aqui, a câmara vacuolar está aqui abaixo, se enche, os canais se fecham, né? Esses canais estão em contato com o citoplasma da alga, eles vão se fechar, essa câmara vai se contrair, se comprimir e vai expulsar a água por aqui, tá? Pela abertura do vacúolo. Então, o vacúolo vai servir para o que nós chamamos de osmorregulação, ou seja, vai controlar a quantidade de água que entra, ou melhor, controlar a quantidade de água que tem dentro da alga aí, né, no caso. Então, gente, beleza. Olha só, continuando aqui ainda, nós temos o seguinte, né? Quanto à nutrição dessas algas, eles fazem um tipo de nutrição chamada mixotrófica. Esse aqui é um termo que vai aparecer ainda nos outros dois grupos de algas unicelulares aí. Então, mixotrófico significa o seguinte: essas algas vão possuir uma nutrição autotrófica, ou seja, vão fazer fotossíntese, tá? E também, quando não tiver luz, elas vão se alimentar dos nutrientes presentes no meio. Então, a gente diz que é a nutrição heterotrófica. Então, quando a gente diz que a nutrição é mixotrófica, a gente está dizendo exatamente isso, que ela vai alternar entre os dois tipos de nutrição, a autotrófica e a heterotrófica. E, quanto à reprodução, é por divisão binária, né, que é um tipo de reprodução assexuada em que o indivíduo origina outro indivíduo. Tudo bem. Então, gente, com isso aqui, a gente encerra a parte de euglena, tá bom? Então, vamos lá. Partir para a próxima próximo grupo, né? Deixa eu só apagar essas informações aqui, né? Vai servir mais para a gente. E a gente vai para o próximo grupo de algas, que é o grupo dos... Aqui, pronto. E agora é o grupo dos dinoflagelados. Então, está aqui o indivíduo, né? O dinoflagelado. O dinoflagelado, então, gente, ó, ele tem essa aparência aí que vocês estão vendo, né? E tem uma carapaça externa, essa carapaça toda aqui, né? Que é para proteger a alga. E tem uma característica interessante aqui nos dinoflagelados. Ela tem essas estruturas aqui na carapaça, que são, né, umas valas aí, né? E aí, mas tem um terminho aqui que nós chamamos de sulcos. Existem os sulcos. E nesses sulcos existem os flagelos. E os flagelos nesse grupo, vou colocar aqui em azul, tá? Só para destacar. Tem um flagelo na horizontal e um outro flagelo na vertical. Então, esses flagelos aí fazem com que essas algas acabem nadando, rodopiando, parecendo um peão. Então, o nome dinoflagelado é exatamente isso, né? Rodar como um peão, por conta desses dois flagelos aí, um na vertical e outro na horizontal. Ainda sobre esse grupo de algas, nós temos aqui algumas características bem interessantes. Olha só. Vivem em ambiente marinho, então a gente viu que a euglena é de água doce, só que aqui agora, ó, os dinoflagelados vivem em ambiente marinho, água salgada. Já falei para vocês, tem flagelo, né? Um na vertical e outro na horizontal. Fazem simbiose com alguns animais. Então, essa simbiose, gente, por exemplo, ó, é uma relação ecológica em que os indivíduos se associam. E essa associação, normalmente, né, entre a alga e um animal, por exemplo, vai ser uma relação harmônica, do tipo mutualismo. Então, em que os dois se beneficiam.
No caso da associação dessas algas com alguns animais, vão formar, por exemplo, o que nós chamamos de zooxantelas. E também as algas verdes acabam fazendo também essa associação com alguns animais. Então, nas zooxantelas, um exemplo, nós temos aqui então os pólipos de uma anêmona, por exemplo. A anêmona lá, tem lá seus tentáculos. Você já notou que desenho não é muito meu foco, né? Então tem lá os tentáculos e nos tentáculos dessa anêmona tem as algas, tá? As algas, dentro da anêmona. Qual é a relação aqui entre os dois? Qual é a vantagem, né, em que existem esses dois indivíduos em estarem juntos aí? A vantagem é a seguinte: a anêmona vai conferir proteção à alga, né, que está dentro dela. A gente sabe que os tentáculos das anêmonas têm substâncias urticantes, ou seja, que causam queimaduras a quem se aproximar. Então, já as algas vão fornecer glicose, né, que é o alimento ao animal, que no caso aqui é a anêmona. Então, você tem aqui uma relação do tipo mutualismo, né? Simbiose mutualística, em que ambos se beneficiam e um obrigatoriamente vive associado ao outro. Tudo bem, gente? Então, isso aqui são as zooxantelas. A nutrição também desses indivíduos é mixotrófica, ou seja, né, como eu falei lá nas euglenas, quando tem a luz, faz fotossíntese, quando não tem, vai se alimentando do que tiver no meio aí. Então, são autotróficas e heterotróficas, tá? Agora tem um fator interessante aqui nesse grupo, tá? Dos dinoflagelados. Eles podem também causar um fenômeno chamado maré vermelha. Gente, é o seguinte: essas algas liberam uma toxina marrom. Só que quando tem algum desequilíbrio ambiental, alguma coisa do tipo, vai haver uma superpopulação, uma super reprodução, na verdade, dessas algas aí no oceano. E aí o que acontece? Você vai ter agora um monte de algas aí liberando essa substância marrom na água, né, tendendo ao vermelho. E aí forma algo parecido com isso aqui, que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, você tem esses pigmentos que vão se acumulando aí na superfície da água e vai, primeiro, interfere na entrada de luz, né, aí na água, nessa região. E outra importância, que é a importância econômica e ecológica também, é que esse pigmento, gente, pode se acumular em alguns indivíduos marinhos. Então, por exemplo, aqui você tem as ostras aí, mexilhões, moluscos chamados bivalves, né, que tem duas valvas que se fecham aí, né? O que é que ocorre? Esses animais se alimentam por filtração. Então, quando esse pigmento aqui, se acumula nessa região de filtração desses animais, o que é que vai ocorrer? Eles vão simplesmente não vão conseguir se alimentar e vão morrer. Como também pode também acumular nas brânquias, que é o órgão respiratório desses indivíduos. Então, o que é que ocorre? Pigmentos se acumulando nas brânquias, a água entra, mas o oxigênio não consegue passar, porque esse pigmento está grudado nas brânquias aí, e esses animais acabam morrendo. Isso causa também morte de toneladas de peixes e tudo mais. Tá? Então, fenômeno da maré vermelha. Se um ser humano se alimentar de algum animal aí marinho que esteja com esse pigmento, ele pode desenvolver algum tipo de problemas gástricos, problemas no fígado, problemas no estômago e também essa substância também causa efeitos neurotóxicos, né? Ou seja, vai causar algum tipo de alteração no funcionamento do cérebro, tá bom, gente? Se o indivíduo entrar aí também, mesmo que não entre em contato, né, direto com o pigmento através da alimentação, ele acaba também fazendo com que possa desenvolver alergias, tá, na pele e tudo mais. Certo, gente? E não é aconselhável nem o banho nem o consumo de animais aí, tá? Enquanto estiver durando esse fenômeno aí da maré vermelha. É um fenômeno que por si só também acaba. Tá? O ser humano não precisa fazer muita coisa aí não. Por si só ele vai se desfazendo e só pode comercializar depois animais nessa região aí para o consumo humano após 6 meses o fenômeno ter se encerrado. Beleza, gente. Então, tá aí a parte dos dinoflagelados. Tudo bem? Olha só. Aqui agora nós vamos para um outro grupo. Mais uma vez, deixa eu
apagar aqui também, né? Não vai interessar para a gente. E a gente vai agora para o terceiro grupo e último de algas unicelulares, que são no caso, né, são as algas diatomáceas. Então, gente, né, o bacilariofito. O que é que ocorre aí? Nós vamos ter nessas algas aí, né, nas diatomáceas, primeiro, ambiente marinho, então água salgada, certo? Responsáveis por 25% da produtividade primária total da Terra. Sabe o que significa isso? Significa que essas algas produzem 25% da glicose do planeta. Imagine, gente, ó, é a base da cadeia alimentar aquática, tá, diatomáceas. Então, provavelmente, é o grupo mais representativo, ou seja, o que mais tem no oceano são algas desse grupo. Muitos vão possuir, né, produzir uma carapaça, constituída, né, de sílica, que é um mineral. Vai produzir essa carapaça também, que vai formar, ó, um tipo de rocha lá no fundo do oceano chamado diatomito. Então, repare que existem as carapaças dessas algas aqui, ó, vista de lado, aqui vista de cima. Então, tem uma forma de disco e com várias formas, né, formas variadas aí. Só que elas se fecham como se fossem duas, né, uma caixa com sua tampa. Então, como você está vendo aqui, ó, a parte de cima, chamada epiteca, e a parte de baixo, chamada hipoteca. E a alga fica aqui dentro, tá? Com suas organelas aí todas protegidas por essa carapaça. Elas vão possuir, gente, também, ó, esses furinhos aí na carapaça. Esses furinhos, na verdade, eles servem para dar flutuabilidade à alga, para que ela possa ficar na parte de cima da água para absorver luz aí, para que a fotossíntese possa ocorrer. Olha só, quando essas algas morrem, a carapaça acaba indo para o fundo do oceano e, por conta da pressão da água, forma um tipo de rocha chamado diatomito, que é uma rocha sedimentar. Esse diatomito, então, gente, se extrai, ó, substâncias, na verdade, né, os grãos são utilizados para a fabricação de materiais isolantes elétricos, materiais, né, esses grãos vão fazer parte também do creme dental, que ajuda na limpeza do dente, né, esses pequenos grãos, utilizados também em filtros. E a gente sabe que à medida que a água passa entre um grão e outro, os micro-organismos ficam presos, né, no filtro e também utilizados em lixas. Tá? Então, utilização aí bem grande do diatomito. Tá? Além disso, gente, eles vão possuir uma substância chamada fulcoxantina. Essa substância também a gente vai encontrar em grande quantidade nas algas pardas, certo? Lá, que é uma alga, na verdade, né, pluricelular, uma alga macroscópica, que a gente consegue ver a olho nu. É o mesmo pigmento que tem também aqui nas diatomáceas. E a nutrição também mixotrófica, que eu já expliquei para vocês, lá quando eu falei das euglenas e quando eu falei também dos dinoflagelados. Tudo bem. E eu queria só chamar a atenção agora, né, vocês para uma pequena observação aqui. Na verdade, que é em relação, gente, aos indivíduos que vivem a classificação, na verdade, né, dos indivíduos que vivem no mar. Então, quanto à sua capacidade de locomoção, por exemplo. Então, vamos lá, você tem indivíduos aí no mar, ondas, tal, alto mar, e aí vai. Então, olha só, a gente tem que considerar, gente, o seguinte, que existe o Sol aqui, tá? E a gente sabe que o Sol vai emitir luz, claro, né? A luz vai chegar até aqui, o oceano, vai chegar até a Terra, de modo geral, né? Quando chega no oceano, gente, essa luz tem uma capacidade de penetração. Então, essa penetração aqui, a gente coloca, né, na verdade, aí essa capacidade de penetração, vou colocar mais ou menos aqui. Tá? Então, o que é que ocorre aí? Você vai ter uma capacidade de penetração. E aí, o que é que vai ocorrer? À medida que essa luz vai chegando, tá, aqui, ela tem
um limite, né, de profundidade para até onde ela pode chegar, até onde a luz pode chegar. Então, nessa região aqui, nós dizemos que é região fótica, certo? E essa região não iluminada é a região afótica, certo? A região afótica. Gente, olha só, é natural a gente pensar que as algas fiquem na região onde tem a luz, porque elas vão fazer fotossíntese, concorda? Então as algas vão ficar aqui, ó. Essas algas, então, que são microscópicas, ó, ficam flutuando na água. E para onde a água levar, elas acabam indo, tá? Então ficam flutuando aqui. Então, gente, essas algas então vão fazer parte do plâncton marinho. Só que o plâncton não é composto somente de algas, é composto também de pequenos animais, protozoários, microcrustáceos, né? Então, o que é que ocorre? Então, o que seria o plâncton, então? O plâncton são esses seres que vivem, são microscópicos, e vivem ao sabor da corrente, ou seja, para onde a água levar, elas acabam indo. Não tem como romper essa quantidade, né? Esse fluxo da água. Então, aqui nós temos, então, o que nós chamamos de plâncton, né? Plâncton. Só que o plâncton é dividido em dois grupos. Pelas algas microscópicas, que faz parte do fitoplâncton, que fazem fotossíntese, né? Fitoplâncton, seres fotossintetizantes, e também os seres, outra parte do plâncton, é o zooplâncton. São seres microscópicos que não têm mobilidade e não conseguem romper a coluna de água, né? Plâncton. E que não são as algas, né? Não fazem fotossíntese, então pode ser microcrustáceos, pode ser protozoários e assim por diante. Então, beleza, o plâncton. Só que no ambiente marinho nós não temos só plânctons, nós temos também peixes, mamíferos aquáticos e assim por diante. Então, esses seres aqui, ó, esses seres aqui, como peixes e assim por diante, eles conseguem nadar na coluna de água, eles conseguem ir para onde eles quiserem. Então, esses seres então que conseguem nadar ativamente na coluna de água, nós chamamos de animais nectônicos, então fazem parte do nécton, certo? E existem também os animais que vivem associados ao fundo do mar ou sobre rochas, como por exemplo a estrela marinha, tá? Estrela marinha, por exemplo, nós temos, eles fazem parte então do que nós chamamos de bentos. Bentos, assim mesmo, tá? Independente de ser um ou mais. Bentos, como a gente chama lápis, né? Um ou mais. Então, bentos, então eles fazem parte do bentos marinho, ou seja, são animais bentônicos. Tudo bem, gente? Então, a gente encerra essa aula aí de hoje, tá? E quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos. Um grande beijo a todos e até a próxima.